Graça e paz, irmãos, podei-vos assentar, por favor. Uma boa noite a todos. Que nós realmente estejamos apresentando o nosso ser em culto verdadeiro, em espírito e em verdade ao nosso Deus. Irmãos, eu convido cada um de vós a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Eu vou ler do verso 10 ao verso 15, onde nós buscaremos no Senhor instrução na sua palavra. Como a gente tem feito em sequência, desde o primeiro verso deste livro. Eclesiastes capítulo 8, a partir do verso 10, a palavra do Senhor diz assim: Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Até aqui somente, irmãos, vamos ao Senhor em oração. Santíssimo Deus, nós agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui em espírito, ó Pai, em verdade, mas também, ó Pai, na comunhão presencial, física, onde nós podemos aqui visualizar uns aos outros, ouvir as vozes, ó Pai, e juntos nos unirmos aqui em presença, para somar a nossa fé, a nossa voz, o nosso pensamento, o sentimento, em louvor e glória ao Teu nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco e nos dá tudo aquilo que nós precisamos para realizar esse culto. Nós temos saúde, nós temos condição física, nós temos esse local e nós temos muitos outros confortos além do que seria essencial para o culto, ó Pai. E nós te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia. Nos apresentamos, ó Pai, diante de Ti em mais esse elemento do culto, o momento que separamos para ouvir a Tua voz. Nós nos apresentamos, ó Pai, em fé, pedindo que o Senhor mesmo, em viva voz, no agir do Teu Espírito, fale conosco, ó Pai, nesse momento, apesar de mim. Ó Pai, permita que eu me mantenha fiel a Ti, a Tua palavra, na responsabilidade de expor fielmente o texto da Tua santa vontade, a Tua santa palavra. E assim o Teu povo seja edificado, seja alertado, ó Pai, mas também nesta noite, nesse texto, o Teu povo seja fortalecido em esperança da verdade da Tua palavra. E assim possamos, ó Pai, vivenciar e enfrentar tudo aquilo que o Senhor já tem designado para as nossas vidas, até o dia em que o Senhor virá e nos levará para junto de Si, onde nós estaremos eternamente usufruindo presencialmente, verdadeiramente, da Tua presença em glória, cantando, louvando e bendizendo o Teu santíssimo nome de maneira perfeita. Ó Senhor, abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Uma vez, irmãos, eu e a Patrícia estávamos num campeonato de baristas aqui em Brasília, e uma barista, amiga nossa, que estava ali competindo, nitidamente ela havia sido a melhor, ela tinha tido o melhor desempenho ali nas provas que ela participou. No entanto, ela não recebeu o troféu de campeã como barista. Outra pessoa recebeu aquela premiação, aquele reconhecimento, aquele troféu, e um amigo em comum dela e nosso, ele disse para essa barista, amiga nossa, ele disse: nem sempre os melhores ganham a competição. Não desanime, você foi a melhor. Aquela afirmação dele fez muito sentido para mim. Algo simples, nem sempre os melhores ganham a competição. Não desanime, você foi a melhor. E me intrigou porque pouco tempo depois, ela, conversando comigo, disse exatamente aquela frase. E ela disse: aquilo me marcou muito. E me deu o que eu precisava para prosseguir. De fato, nem sempre os melhores ganham. Sabe, a gente tem visto algo desse tipo ao longo da história da humanidade, quando nós observamos os esportes. Nem todos aqui são muito ligados a esportes, mas quem é ligado e realmente entende de esporte sabe que ao longo da história da humanidade, nem sempre quem carregou a taça, o troféu, a medalha, foi o melhor. Em muitas competições, os melhores não receberam o troféu, não receberam a recompensa e o reconhecimento, por diversos motivos, e muitas vezes até por trapaça, por doping. Nem sempre os melhores ganharam. E quando nós começamos a pensar nessas circunstâncias, mas sobre a nossa vida pessoal, nós também começamos a perceber que na nossa vida pessoal, nem sempre o melhor é reconhecido, nem sempre o melhor recebe a condecoração, a medalha, o reconhecimento, o troféu. Nem sempre os melhores ganham. Às vezes uma menina muito crente, uma moça jovem, piedosa, dedica a sua vida a se portar de maneira modesta, moderada, com fidelidade ao Senhor, mas os rapazes parecem ter toda a sua atenção para aquelas moças vulgares. E o contrário também é verdade, quando você muitas vezes observa que um rapaz, um jovem, dedicado ao Senhor, de oração, de vida piedosa, muitas vezes ele parece não ter o devido reconhecimento, e as moças parecem querer aquele rebelde, aventureiro, que parece não estar muito preocupado com as consequências e com responsabilidade. Às vezes no seu trabalho, você que faz tudo certo, não tem o reconhecimento e elogio do seu patrão, da empresa, mas aquele que mente e bajula, às vezes leva o troféu. E assim a gente vai aplicando isso em várias áreas da nossa vida e percebe que nem sempre os melhores ganham. Até mesmo muito novos nas escolas, às vezes o aluno que cola, que copia, que mente, ele recebe uma nota maior do que aquele que se esforçou e fielmente estudou e apenas ali mostrou o que sabia. Nem sempre, nessa vida, os melhores vencem. Salomão trata de algo nesse sentido, nesse texto, que eu fui só ao verso 15, exatamente porque aqui no verso 10, ele está continuando a ideia que nós vimos até o verso 9. Salomão começa a tratar desses assuntos que muitas vezes nós sabemos que existe, como eu acabei de retratar sobre vários exemplos aqui, mas às vezes é tão incômodo falar dessas coisas porque é como se Deus não estivesse vendo a gente. Então a gente prefere nem tocar nesse assunto. Mas quando a dificuldade vem no seu coração, então a dúvida também vem. E eu fiquei muito feliz como, não pelo meu planejamento, mas pela providência divina, hoje a pergunta do Catecismo de Heidelberg que nós lemos, ela trata exatamente desse assunto. Será que Deus, Ele é justo com essas coisas também?
E nós respondemos isso e ainda citamos o texto de Gálatas. Salomão, ele, em sua experiência de vida, ele começa a observar essas coisas enigmáticas da vida, que eu e você também observamos, mas ele então traz, inspirado por Deus, isso para a nossa reflexão cristã. E é importantíssimo que nós venhamos a refletir sobre essas coisas que são enigmáticas. Se Deus, é justo, é bom, por que nem sempre os melhores vencem, ganham? Salomão havia falado que nós precisamos nos submeter às autoridades, no trecho anterior que nós vimos até o verso 9. Mas ele constata nesses enfados da vida, nessas coisas que acontecem debaixo do sol, e ele diz, essas vaidades, ele diz, às vezes as autoridades usam desse poder para oprimir quem é liderado por eles. Veja como ele diz no verso 9, tudo isso vi, quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem que tem domínio sobre o outro homem, para arruiná-lo. Salomão então constata, você precisa se submeter à autoridade, mas eu preciso te avisar uma coisa, nem sempre os melhores vencem. Às vezes você vai se submeter e a autoridade vai te fazer mal. Mesmo que Deus tenha dado a ele autoridade para fazer o bem, e tenha vocacionado ele a lutar pela justiça e pela igualdade e benefício daquele que faz o bem, às vezes ele vai usar essa autoridade para te fazer mal. E ele faz uma transição aqui para o verso 10, continuando esse assunto. Veja que no verso 9 ele diz, tudo isso eu vi, e o verso 10 ele diz, assim também vi. Ou seja, eu continuo falando da mesma coisa, sobre coisas que eu tenho visto ao longo da minha experiência de vida como sábio, inspirado por Deus, para trazer sabedoria para vocês viverem, especialmente quando vocês observarem essas coisas diante da vida de vocês. E o que ele também vê? Agora Salomão vai para um sepultamento, e ao que tudo indica, ele está no sepultamento daquele rei que exerceu a autoridade, mas que não exerceu a bondade. Um rei que o servo, que nós vimos no início do capítulo 8, se submete a ele e ele diz para o servo, não vire as costas rapidamente, não bata o pé e saia bravo. O rei é rei, se submeta a ele. Mas no verso 9 ele diz, esse rei às vezes pode te oprimir, e no verso 10 ele vai para um contexto, ele pinta aqui uma imagem de um sepultamento de uma pessoa que exercia alguma influência na sociedade e era perversa. Mas ele constata algo ruim debaixo do sol. E não é porque é ruim, irmãos, que nós não vamos tratar. A Bíblia é o melhor lugar para que você reflita sobre as coisas que são ruins para você. Porque o texto bíblico nunca te deixa sem esperança, ainda que ele trate de coisas difíceis de se engolir. Veja que ele vai a um sepultamento e ele diz que vê ali perversos receberem sepultura, e a ideia aqui é ele recebendo um sepultamento chique. Ele está sendo exaltado no seu sepultamento, mesmo que a sua vida tenha sido de perversidade, ele está tendo um sepultamento cheio de honras, e ele então entra nessa imagem, nessa ideia do repouso, cheio de reconhecimento. E veja, não fique aqui preocupado de, quando ele usa a expressão entrar no repouso, porque a ideia aqui é dizer, olha, aquele momento. Por isso eu estou usando a ideia de receber um troféu, de receber o reconhecimento, aquilo que se vê. Esse homem perverso, diante da humanidade, naquilo que se vê, ele recebe todas as honrarias do seu sepultamento, do seu repouso. Mas ele não está falando da vida eterna, do descanso no Senhor. E ele diz, esse perverso entra no repouso, ao passo que frequentavam o lugar santo, os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. E ele diz, isso é vaidade. Ele repete sempre essa expressão, isso é vaidade, quando ele constata essas coisas que nos trazem peso, coisas que fazem parte dessa temporalidade e que os homens perdem a vida, a fé e a alma em busca delas, mas não leva elas a lugar nenhum. E ele diz, isso é enfadonho,
Isso é como vapor, eu não consigo pegar, eu não consigo mensurar, eu não consigo entender em toda a sua profundidade. É como vapor, é vaidade. O perverso tem toda a honraria no sepultamento. E alguém que faz o bem, às vezes, é simplesmente esquecido. É sepultado como um indigente. Ninguém nem sabe onde foi parar o corpo dele. E ele então caminha um pouco mais no verso 11, dizendo: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O que ele fala aqui de maneira poética e elaborada é algo que nós, várias vezes, já falamos na nossa vida. Se não tem punição, então vamos todo mundo fazer isso. Está todo mundo fazendo. Não é assim que os filhos justificam para os seus pais: meu filho, você não devia ter feito isso. Mas meu irmão fez. Ou na escola, ou no trabalho, ou em qualquer contexto, nós olhamos para aqueles que estão se aproveitando de alguma maneira para atingirem os seus objetivos, então nós começamos a errar também. Afinal de contas, não tem consequência, não tem uma vingança, não tem um castigo, como ele diz no texto, não se executa logo uma sentença. O perverso continua a fazer perversidade, mas não tem uma sentença, ele não recebe a sua paga. Então, se isso acontece, o que Salomão diz? O que acontece comigo, com você? O coração dos filhos dos homens começa a ficar disposto a praticar o mal. Imagina, irmãos, por que nós temos um grande problema no que diz respeito à situação carcerária, a punição, a justiça com relação aos que desobedecem à lei no nosso país? A gente não vê uma justiça muito clara condenando sobre os crimes que são cometidos. Isso serve de incentivo para que muitas pessoas, então, se aventurem em cometer crimes. Porque talvez ele tenha aí uma sentença diminuída e, se ele tiver bom comportamento, ele só cumpre metade. E se ele, então, trabalhar lá dentro do presídio, talvez nem precise cumprir a metade. Isso é, se ele for condenado. Talvez ele nem seja julgado, talvez ele nem seja condenado, porque aqui é o Brasil. A falta de punidade incentiva o coração à maldade. E Salomão fala disso porque ele está no sepultamento e ele diz: o perverso é visto com honrarias e o justo é esquecido. E porque esse justo que foi esquecido não teve, então, um sepultamento digno, e a gente não percebe a sentença sendo executada logo, então parece que há um incentivo aqui para a gente viver de forma perversa. Basta a gente olhar para várias situações no nosso país onde a impunidade reina, ou os exemplos que eu acabei de dar. E esse é um grande mal, irmãos, que nós precisamos refrear no nosso coração, porque nós naturalmente pensamos assim. Mas o texto bíblico aqui, ele vai nos chamar, nesse caminhar nosso aqui nesse momento, para que nós estejamos agindo de consciência limpa. Nós de manhã aqui falamos um pouco sobre ter a consciência limpa. É algo que você não vai ter reconhecimento das pessoas, mas diante de Deus, você sabe que está fazendo certo. Então, ainda que no mundo não esteja sendo executada a justiça como deveria, as autoridades não estão lutando e defendendo pelo bem dos justos, mesmo que a sentença não se cumpra logo, não seja vista com a velocidade que nós gostaríamos, ele diz: não deixe seu coração se enveredar, se enamorar pelo pecado. Quando nós somos jovens e somos crentes, muitas vezes nós caímos de maneira a atrapalhar o resto das nossas vidas, exatamente porque nós nos deixamos levar por causa desse pensamento errado. Não vai acontecer nada. Eu estou novo. Ninguém vai saber. Não vai dar nada errado, não. Vamos ali.
É só mais um pouquinho, é só uma diversão. Se eu não viver isso nessa fase da vida, eu não vou poder viver isso depois. E assim, os jovens cristãos vão se deixando levar e negociar em meio aos pecados. Mas então, um ou outro recebe imediatamente a sentença. E ele vive com aquela consequência visível durante o resto da sua vida. Mas e aquele que não recebeu imediatamente a sentença visível? Eu estou aqui para te dizer, ele carrega dentro de si a consequência do pecado. Ainda que você não esteja vendo, ainda que ele não tenha adquirido doenças, que ele não tenha tido uma gravidez precoce, não tenha se tornado dependente visível de drogas e de uma série de outros comportamentos debilitantes e viciantes, dentro do seu coração ele carrega peso, porque diante do Senhor ele sabe o que ele fez. Então, se você tem negociado, não vai por esse caminho. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer, e a sua mãe te lembra sempre disso. A Bíblia também nos lembra sobre isso. Faça como para Deus, porque o seu parâmetro é Jesus Cristo e não as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu lado são seus irmãos e são instrumentos do Senhor na sua vida de comunhão, mas eles não são o seu parâmetro. O seu parâmetro sempre vai ser Cristo. Ele é o justo, Ele é parâmetro. O melhor crente dessa igreja não é parâmetro, Cristo é parâmetro. A igreja precisa levar muito a sério essa questão, irmãos, porque imagina se na nossa igreja os pecados são cometidos e a liderança da igreja toma conhecimento de todos os pecados. E vocês, membros, olham e não veem nenhuma disciplina. Então vocês começam a ter um incentivo para pecar também, dizendo, olha, o conselho não disciplina ninguém. Nessa igreja a gente pode fazer o que a gente quiser. E veja, se Deus chamou eles para serem autoridades na nossa vida, a responsabilidade é deles. Se eles não estão disciplinando, então vamos pecar. A disciplina precisa ser uma marca visível da igreja do Senhor. Nós precisamos, então, fazer o que o mundo muitas vezes não faz. Levar a sério desde os menores problemas e pecados, buscando a melhor resolução de forma bíblica. Porque o coração do homem é corrupto e ele se dispõe a praticar o mal. Salomão observa essas coisas, nos leva à reflexão, e no verso 12, ele diz, entenda uma coisa, mesmo estando aí no sepultamento do perverso, e vendo que a sentença não se executa com rapidez, verso 12 ele diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Esse verso 12 é a chave, o foco central daquilo que você precisa guardar no seu coração e jamais se esquecer. Alguns desses conceitos e textos aqui de Eclesiastes, para algumas das pessoas aqui da igreja, podem estar sendo repetitivos. O culto também é repetitivo, a gente vem aqui todo domingo. E a gente canta hinos que são cantados há centenas de anos. A gente lê um texto que é lido, estudado, pregado há milhares de anos. E o Senhor faz assim conosco porque nós precisamos dessa repetição. Nós precisamos, irmãos, porque nós somos muito mais levados, nesse nosso coração caído, a viver por vistas e não pela fé. O apóstolo Paulo repete isso algumas vezes, outras cartas nos dizem isso, o Antigo Testamento nos diz isso, não ande pelo que você vê, ande pela fé. O autor aos Hebreus expõe de forma muito bela sobre aqueles que andaram, não por vistas, mas pela fé. Como nós, com o coração caído, somos facilmente levados pela experiência, pelo que é tangível, pelo que é sentido, pelo que é visto. Ele diz, não vai por esse lado. Você olha para o sepultamento e isso é visível, é tangível. E você diz, eu vou pecar também.
Você vê a impunidade, e isso é palpável, é visível, a pessoa está usufruindo do fruto do furto, e você diz: isso eu estou vendo, eu creio no Senhor, mas parece que o Senhor não está me vendo, então eu vou por aqui, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo. A Bíblia diz que isso não deve ser feito, é pecado, mas esse pecado eu estou sentindo, o prazer é real, é tangível. As bem-aventuranças, a vida longa, abençoada por Deus, é algo que nem sempre parece tão tangível, porque afinal de contas eu tenho sofrido tanto na minha vida. Então você entra num mecanismo de vitimismo, diante do Evangelho do Senhor, diante da santidade de Deus, achando então uma desculpa para viver sobre aquilo que você vê, que você sente, que você toca. O texto então vem nos repetindo verdades para que você pare de andar por vistas, uma vez que essas verdades são repetidas na sua cabeça várias vezes, pelo menos 2 vezes por semana, quando você para as outras coisas para vir para a igreja cultuar o Senhor. E então a verdade é repetida na sua cabeça: não ande pelo que você vê, ande pela fé. O Senhor Jesus Cristo morreu para que você vivesse uma vida abundante e bem-aventurada. O Senhor Deus faz com que todas as coisas aconteçam na sua vida para o seu próprio bem, porque Ele te ama. E essas coisas são repetidas na sua cabeça, porque amanhã você sai e começa a viver por vistas. E você começa a ver a impunidade, você começa a ver o pecado, e você começa a sentir essas coisas como um comichão no seu coração, e então você começa a se esquecer das verdades da fé, e começa a viver por aquilo que você vê, aquilo que você toca. Então o Senhor Deus, em sua misericórdia, te chama de novo para a igreja, te chama de novo. Então semanalmente nós estamos aqui, mas você às vezes acha que está tão seguro, e você diz: eu não preciso ir para a igreja. Ou, vamos ser mais realistas, você nem diz isso, mas você se engana, dizendo: olha, realmente eu fui impedido de ir para a igreja, quando lá no fundo você sabe que não foi um impedimento real. Você estava com uma dor, talvez uma coriza, talvez uma dificuldade de transporte, uma chuva, ou a falta de chuva, talvez o calor, o frio, e assim nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu não preciso dessa repetição na minha cabeça, eu sei o que eu estou fazendo. E o Senhor lá do céu, com seus pensamentos altos, soberanos e perfeitos e justos, olha para nós como um pai que olha para uma criança que não sabe o que está fazendo, e diz: sabe? Salomão repete na sua cabeça o verso 12: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e você olhe para os dias dele e parece que eles são longos, ele está tendo uma vida longa, Salomão diz para você: eu tenho uma certeza absoluta no meu coração, o bem verdadeiro, ele sucede aos que temem a Deus. Ainda que você olhe para o perverso e ele tenha uma sepultura cheia de honras, ainda que você olhe para aquele que mentiu e enganou e ele receba o troféu de campeão, tenha também uma certeza no seu coração: aquilo não é o bem supremo, aquilo é um reconhecimento visível temporário, vaidade, vapor. De que vale um troféu? De que vale uma sepultura? De que vale então uma promoção no trabalho adquirida por meio de trapaça, de mentira, de bajulação? De que vale uma nota numa prova sobre um assunto que você não sabe? De que vale jovens olharem com desdém para você? Certamente o Senhor está te livrando de casamento ruim, de relacionamentos ruins. Então persevere, porque uma certeza você precisa ter na vida: o bem verdadeiro e supremo, ele recai sobre aqueles que temem verdadeiramente o Senhor. Então ele nos fortalece ainda mais nessa crença no verso 13, dizendo: mas o perverso não irá bem, e você precisa ter certeza disso, ainda que você olhe, e movido por vistas, você acha que o perverso está bem. Entenda, o Senhor é justo, Ele não irá bem.
E ainda que você acha que ele está tendo uma vida longa, ele não tem o poder de prolongar os seus dias de vida. O que Salomão está dizendo aqui? No verso 12 ele diz que o perverso prolonga os dias. No verso 3 ele diz, o perverso não vai prolongar os dias. Ele está dizendo, olha, ainda que você olhe no verso 12 e ache que ele está tendo uma vida abençoada, ele não está doente. Como o Salmo 73 diz, ele é sadio, ele sorri, ele tem a mesa farta, ou seja, ele tem uma vida aparentemente bem-sucedida, abençoada, bem-aventurada. Ele diz, olha, se ele tem dias de vida, quem tem controle sobre os dias, os segundos, os milésimos e centésimos? É Deus. O perverso, ele não está bem, ainda que você olhe o Instagram dele e acha que ele está bem. Ele não tem o poder de prolongar os seus dias. Ele falou disso no final do verso 8, no capítulo 8. O rei tem autoridade, mas ele não tem poder sobre o vento, ele não tem poder sobre a vida e sobre a morte. O perverso não tem. Então, se o perverso vive e o Senhor não deu a ele a sentença nessa vida ainda, entenda, é porque o Senhor está conduzindo as coisas. O perverso não tem o poder de prolongar os seus dias, de acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida. Seus dias são como sombra, ele diz aí no verso 13. Ele não teme diante de Deus. O que é uma sombra? É algo que passa, é algo que vai. Os dias da vida do perverso, diante do Senhor, é como sombra. Não é a realidade, não é algo duradouro, é sombra. Depende da luz. O Senhor é a luz. Ele é o sol da justiça. No verso 14 ele diz, ainda há outra vaidade, ou seja, outra coisa que é como vapor sobre a terra, algo que angustia, que pesa, mas que, saiba, é temporário. Justos a quem sucede segundo as obras do perverso, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Ele olha para tudo isso, tem a certeza no seu coração, e aí então ele olha para o mundo e diz, mas eu estou identificando outro problema. Veja, irmãos, eu tenho repetido para vocês que Salomão tem feito aqui uma experiência de vida. Ele é um homem extremamente sábio, e ele não esconde nada, ele começa a viver a vida, olhando para todos os dilemas que eu e você olhamos. E ele então traz esses dilemas para cá. E Salomão, como crente, assim como nós, ele diz, eu tenho certeza. O bem sucede aos que temem a Deus. Isso está grande, firme, forte, muito convicto no meu coração. Mas então Salomão olha para fora, para as pessoas, para o mundo, para o governo dele mesmo, e ele diz, espera aí, o justo está recebendo sentença de obra de perversos, coisas que ele não merece receber, e enquanto o perverso está recebendo coisas que deveriam ser atribuídas aos justos. Isso não faz sentido. Então ele diz no finalzinho do verso 14, isso é vaidade, isso é temporário, isso é vapor, eu não consigo compreender, eu não consigo pegar. Como se sucede isso? Então a gente repete, o crente não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Ele não vive pelo que ele vê no mundo, mas ele vive pelo que ele crê, conforme o verso 12, pela convicção que há no seu coração. Portanto, as suas dificuldades na sua vida, na sua caminhada, elas serão proporcionais à sua convicção de fé. Então, o que você tem que fazer na sua vida para você ser verdadeiramente alguém que vive a vida cristã, bem-sucedida? Aumente cada vez mais essas convicções de fé no seu coração. É simples, mas é difícil. Porque assim como para que eu conseguisse aprender um pouquinho de grego, o professor repetia todos os dias, repetição, 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 repetição. O professor de hebraico falava a mesma coisa. E o professor de inglês fala a mesma coisa. Para que você aprenda algumas coisas na sua vida, você precisa de repetição. E eu acabei de dizer que o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos reunirmos em culto repetidamente, semanalmente. Logo no início do mês de fevereiro, eu disse algo para vocês, repeti durante o estudo da semana, e eu quero repetir hoje de novo. O que te define
não é o que você faz intensamente, uma vez. Como eu ouvi um exemplo hoje, um diabético que então, para comer todos os doces que ele quer, ele pega uma grande injeção de 20 ml de insulina e aplica tudo de uma vez, para garantir o mês todo. O que te define não é o que você faz intensamente, uma vez. Mas assim como o diabético, você precisa repetidamente, comprometidamente, perseverantemente, repetir aquele comportamento, para que você, então, consiga viver bem. Para que você tenha essas convicções no seu coração, você precisa ser um crente que repetidamente busca o Senhor, lê a sua palavra, ora, vem ao culto. Comprometidamente, você não lê a Bíblia quando você tem tempo, você não ora quando sobra tempo, você não vai ao culto quando você pode. Você tem um compromisso, e isso precisa ser prioridade na sua vida. E você faz isso então perseverantemente, ao longo da sua vida inteira. Não é no início da sua caminhada cristã, é o resto da sua vida, porque você está nesse mundo debaixo do sol. E enquanto você estiver nesse mundo debaixo do sol, você vai olhar para o mundo e você vai encontrar os dilemas. E você então precisa voltar para a sua vida de fé e alimentar as convicções. Eu vivo pelo que eu creio ou pelo que eu estou vendo o mundo afora? Comprometidamente, repetidamente e perseverantemente. Você será um grande crente, não depois de você experimentar cultos que te emocionem, que te façam chorar e se arrepiar e se jogar no chão perdidamente. Não é isso que vai definir sua vida de fé. O que vai definir a sua vida de fé é o compromisso que você tem com a sua caminhada ao longo de toda a sua vida, com o culto a Deus, com a sua vida de piedade. Se você faz isso com todo o seu ser, e repetidamente aquilo não te enfada, não te cansa porque te lembra da sua necessidade, e você faz isso perseverantemente em todas as fases da sua vida, independente das circunstâncias dessas fases. O perverso, irmãos, tenha certeza, ele não vai bem, ele não tem controle nem poder para acrescentar os dias da sua vida, ele vive como sombra diante do Senhor, ainda que você olhe para o mundo e veja que na sua vida você tem agido como justo, mas parece que Deus só tem te dado carga dos perversos. Entenda, Deus ama os seus. Você é de Deus. Você crê em Deus. Então tenha essa convicção firme no seu coração. Ele te ama e Ele tem todo o poder. Ele tem todo o controle. Ele tem toda a soberania. E Ele tem conduzido a sua vida. A grande questão é que quem aqui tem filhos e já viajou de carro com seus filhos, talvez tenha experimentado isso. Nós somos como os filhos pequenos, que a gente não saiu ainda nem do bairro de São Sebastião e o filho diz: pai, está chegando? Está chegando? Está chegando? E a gente: meu filho, eu ainda estou no primeiro semáforo do Mangueiral. Está chegando, pai? Está chegando? Está chegando? Como se o filho ali estivesse dizendo para o pai o que ele tem que fazer, ou apressando o resultado, e o pai pacientemente, às vezes nem tão pacientemente, mas o Senhor Deus é muito paciente conosco e diz: calma, a gente ainda está no começo, a gente ainda vai caminhar um bocado. E os pais que às vezes têm esse filho perguntando, eles querem que o filho apenas confie que ele vai conduzir até o local, em segurança, porque ele ama o filho. Então qual a melhor atitude para esse filho? Confia na direção do pai. O pai sabe olhar o mapa, sabe seguir o Waze, sabe olhar as placas, o pai sabe onde que ele quer chegar, então descansa aí e dorme. O Senhor nos chama a descansar nele. Só que a gente, numa agonia de olhar para o mundo, a gente diz: Senhor,
Mas está chegando a minha bênção. Mas está chegando, mas parece que o outro está vencendo e eu estou aqui sem receber minha medalha. Eu quero meu troféu, Senhor. Cadê a minha recompensa? Cadê a minha coroa da vida? Cadê a minha bênção? Cadê aquela casa? Cadê aquele carro? Cadê aquela pessoa? Cadê aquele sentimento? Cadê aquele salário? Cadê? Cadê? E Deus pacientemente diz: eu te amo. Descanse em mim. O trabalho é meu. É nesse sentido que Salomão, e por isso eu encerrei aqui no verso 15, por causa da separação do texto, Salomão no verso 15, ele para tudo, certamente porque o seu coração estava aflito. Então ele diz, como esse filho que está no banco de trás, ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. Assim como eu tenho aquela convicção do verso 12, eu vou descansar no Senhor. Eu estou vendo impiedade, eu estou vendo injustiça, eu estou vendo a perversidade na vida e de maneira geral no mundo. Eu estou vendo o sepultamento desses perversos sendo honrados como pessoas justas, mas o Senhor é quem conduz as coisas. Então, eu que confio no Senhor, eu vou fazer algo. Ele diz no verso 15: então, exaltei eu a alegria. Porquanto para o homem, nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. É como o filho no banco de trás: filho, come o biscoitinho, toma o suquinho, conversa aí com seus irmãos, o papai vai te levar onde você precisa chegar. Fica tranquilo, ainda não chegou a hora. Descansa no Senhor. É muito importante que nós entendamos tudo isso, irmãos, e o convite que Salomão tem feito a todos os crentes a viverem bem. Porque crente ansioso e aflito não vive bem. E crente que está ansioso e aflito, ele não vive bem porque ele acha que Deus não sabe dirigir o carro. Ele acha que Deus não tem dado para ele o que ele merece. Ele acha que Deus não está sabendo fazer as coisas. Então ele fica aflito. Ele fica tentando tomar o volante nas mãos, dizendo: ei, você está virando no lugar errado. Você está andando na velocidade errada. Dá aqui a direção. Salomão tem dito para todos nós: olha, eu tenho experimentado a vida e eu estou olhando um monte de coisas que são realmente conflitantes para a nossa mente. Então Salomão olha para todas essas coisas, relata todas elas e diz para nós: que enfadonho, não? É vaidade, eu não consigo pegar, eu não consigo entender, eu não consigo, então, comprovar cientificamente qual é a explicação para tudo isso. Eu apenas estou constatando tudo isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos viver bem com o que Deus tem nos dado, vamos nos alegrar com o que Ele tem nos concedido. Você tem saúde? Então viva. Você acha saboroso aí algumas comidas? Deleite-se. Você acha bom cantar e cultuar o Senhor? Não deixa de fazer isso, não. Você gosta de receber o seu trabalho, seu salário? Então não falta o seu trabalho, não. Vai lá. Se você não gosta do trabalho, aprende a gostar, ou então começa a trabalhar com o que você gosta, mas viva bem, porque o Senhor tem conduzido a sua vida, o Senhor tem te dado condições. Não fica olhando só para o lado ruim, para as coisas tristes. Olhe para as coisas boas, porque o Senhor está conduzindo tudo. É por isso que a cada capítulo ele para tudo e diz: ei, tem coisa melhor do que comer, beber e se alegrar? Vai lá, crente, se alegre. Por que Salomão faz isso, irmãos? E eu preciso que você vá para casa hoje com esse sentimento e com a convicção do verso 12. Porque você precisa sair daqui com a absoluta e total certeza de que Deus é justo. E se o perverso, então, aparentemente está levando lucro, levando o troféu, entenda, Deus é tão justo, que Ele enviou o Filho dEle para cumprir a justiça, para que o perverso não vença, não no juízo final,
Ainda que você olhe temporariamente aquele que mente, que bajula, que rouba, ele está se dando bem, entenda, o fim dele é muito, muito amargo. Porque Deus teve de enviar o seu Filho, justo, santo, perfeito, para pagar por um pecado que eu e você cometemos. Esse é o amor que Deus tem à sua própria justiça. Então, como nós podemos olhar para Deus e de coração sincero, sabendo que Cristo morreu por nós, e dizer: Senhor, o Senhor é injusto. Eu estou vendo isso no meu trabalho, o Senhor é injusto. Não seria uma grande afronta dizer isso para Deus? Deus retrata para nós o que tem de mais sublime sobre justiça, que você jamais verá em outra situação. Nós podemos dizer que Deus é injusto? Que Ele não está vendo o seu sofrimento, que Ele não está vendo a sua vida? Ele conhece a sua vida. E por causa da sua vida e dos seus pecados, Ele teve que enviar o Filho dEle para a cruz. Jesus Cristo, sabendo de tudo isso e vendo que os seus apóstolos, os seus discípulos sofreriam grande zombaria por sua fé, Ele começa a preparar os discípulos. 2 Pedro capítulo 3 retrata algo nesse sentido, as pessoas zombando de Pedro, dizendo: cadê? Ele não estava voltando? Não era o fim dos tempos? Tem gente que olha para a gente, crente, e diz isso, né? Mas cadê? Está acabando e nunca acaba. Então, por que vocês estão aí na igreja? Eu vou curtir minha vida. Porque eu estou ouvindo essa história de que Jesus vai voltar, mas Ele nunca volta. E zombaram assim de Pedro. Zombaram assim do próprio Cristo na cruz, dizendo: você não é o Filho de Deus? Desce daí então. Esses são os perversos, zombadores. Cristo, em silêncio, cumpre o seu propósito na cruz, confiando que Deus está dirigindo o carro. E Ele sabe o que está fazendo, e Ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Mas no Evangelho de Mateus, lá no início, antes da cruz, Ele havia alertado sobre algo que precisa estar firme no nosso coração. Mateus 8, verso 12 diz: os ímpios, os perversos, eles serão lançados para fora no último dia. No grande dia de juízo, eles serão lançados nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Você quer justiça maior do que essa? Você prefere o troféu desse campeonato temporário agora? Ou você quer o troféu do juízo final? Porque aquele que é perverso, ele recebe a medalha de ouro agora. Esse ouro que pode ser corroído. Mas ao final, no dia do juízo, ele é lançado nas trevas, e ali, irmãos, eternamente haverá choro e ranger de dentes. E por mais que haja rangido de dor e de sofrimento na eternidade, os dentes não se consomem. Eles continuarão estralando, rangendo, tamanha dor e sofrimento. O fogo arde, queima, mas não consome. Eternamente. Essa é a justiça. E essa é a convicção que faz com que você, então, se volte sempre ao Senhor, não por temor do inferno simplesmente, mas por temer ao Senhor e tributar a Ele toda a honra e glória. O mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34. Cristo, do mesmo jeito que falou dos perversos, Ele fala para os justos, dizendo: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa coroa, esse é o nosso troféu, essa é a nossa medalha. Portanto, irmãos, se nessa vida você tem percebido que os melhores nem sempre vencem, em Cristo, os justos, por causa dele, já são mais do que vencedores. Por isso você tem todos os motivos para se reunir com seus irmãos semanalmente e cantar com toda a sua voz sobre a sua vitória, que foi conquistada por Cristo. E por causa dessa vitória,
você tem tudo o que você precisa para enfrentar as perversidades e dificuldades e, às vezes, a falta de reconhecimento, respeito e troféu, quando você faz coisas boas nessa vida. Quem precisa ver, está vendo. Por isso que ele diz que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Se você vai orar, ninguém precisa ver. Ora no seu quarto. O Pai está vendo. E Ele é justo.